Estamos iniciando mais um podcast Iceberg em Porto Alegre. Agora são 13 horas e 32 minutos. A gente sempre faz uma semana à frente, né? Então vocês vão ver daqui uma semana esse episódio. Estamos recebendo hoje um convidado que vem da Terra da Garoa, mas por uma chuva intensa em Porto Alegre, inclusive, Bernardo Santoro. O Bernardo foi presidente do PSC no Rio Grande do Sul, também em Petrópolis, não em Nova Petrópolis, aqui no Rio Grande do Sul, mas em Petrópolis, no Rio de Janeiro, né? Está à frente também do Instituto Liberal. E estamos recebendo ele hoje para a gente falar de uma boa política e das campanhas e de toda a caminhada. Eu tive a oportunidade de fazer uma campanha com o Bernardo em 2022 e aprendi muito. Sempre falo assim que as adversidades de uma campanha tu aprende realmente no dia a dia, né? Tivemos embates também, né? Verdade. Em campanhas, faz assim, faz assado. E tô muito feliz de te receber aqui, seja bem-vindo. Muito obrigado, Isa. Um grande abraço para todos os nossos ouvintes. O prazer é todo meu. Tá aqui de novo em Porto Alegre, né? Rio Grande do Sul é o estado de nascimento do meu pai e sempre de toda a família do meu pai também. Então, sempre que eu volto para a terra da minha família paterna, eu me sinto muito bem-vindo, né? Embora eu seja nascido no Rio de Janeiro, esse meu sangue gaúcho não nega a raiz, né? Eu vou contar a verdade que o Bernardo vem aqui, ele veio fazer algumas agendas e ele veio, na realidade, foi secar o Grêmio e assistir um jogo do Botafogo no Grêmio, que o Botafogo saiu campeão, né? Inclusive, o Bernardo esteve em frente à diretoria do Botafogo, né? Participa também dessa pegada de futebol e veio trazer uma má sorte aí pro meu time, vamos dizer assim, né? Porque eu falei com ele e falei, boa sorte no jogo, mas aquele boa sorte, tipo, perca. E ele realmente saiu vitorioso. Foi um dia bem divertido, é um jogo muito bom, de altíssimo nível. Teve um chororô aí do Renato no final, né? Mas para mim não foi pênalti, né? E se foi pênalti ali, foi pênalti no Segovinha também, no outro lance. Mas não vamos falar sobre Grêmio não, porque aí metade do Rio Grande do Sul vai ficar chateado comigo por causa da vitória do Fogão recente aí. Em 2014 até 2016 eu fui vice-presidente de finanças do Botafogo, tive a oportunidade de reduzir na época a dívida do clube em 125 milhões de reais. Eu recebi o clube com 840 milhões de reais em dívida e entreguei com 715, né? Então foi um trabalho muito legal que nós fizemos naquele momento, com o apoio do então presidente Carlos Eduardo Pereira, a quem mando um abraço se estiver ouvindo. E foi um trabalho que dignificou muito o clube. Infelizmente, a diretoria seguinte não levou o trabalho da maneira que deveria levar e o Botafogo acabou caindo de novo, o que ensejou a necessidade de uma reformulação geral do clube, né, que foi a SAF, e com esse novo aporte o Botafogo está aí performando com a grandeza que ele sempre teve. Muito bom. O Bernardo ele tem essa experiência no futebol, mas também na política agora eu estava pegando os nomes aqui com ele, me relembra aí as campanhas que tu fez, e aí ele fala, né, do Witzel, do Everaldo e do Flávio Bolsonaro. Eu falei, então a gente só tem pancada para falar, né? É só coisa boa, então vamos lá, Como é que começou essa tua caminhada, assim, política, né? Deixa eu só falar antes que o Bernardo é advogado, né, de formação e tal, e totalmente envolvido na política, totalmente. Quando tu sabe uma coisa, vou perguntar pro Bernardo como é que é isso aí, para saber como é que funciona. Então, a minha história na política, ela começa na juventude do PFL, lá no Rio de Janeiro, mas eu nunca cheguei a me filiar ao PFL. E em 2006 eu estava terminando a faculdade, muito liberal na economia, com foco muito grande nessa questão da liberdade econômica. Eu comecei a ajudar no Instituto Liberal do Rio de Janeiro, que é o instituto mais antigo do Brasil, né, o think tank de direita mais antigo do Brasil, ele é de 1983. O Instituto Liberal do Rio Grande do Sul, que depois virou o Instituto Liberdade, vem um pouco depois, e o Instituto de Estudos Empresariais depois ainda. Então, vamos dizer, o pai de todos é o Instituto Liberal do Rio de Janeiro. Eu comecei ajudando como advogado pro bono, depois diretor jurídico, diretor de relações institucionais, diretor administrativo, diretor-presidente, hoje sou membro do conselho de administração. E, então, assim, essa verve dentro do liberalismo econômico já vem desde cedo. Ajudava alguma coisa também, mas muito pouco na juventude do PFL. Em 2012 eu resolvi ser candidato a vereador, nem foi na minha cidade de Petrópolis, foi no Rio de Janeiro, para testar. Tive alguns problemas durante a campanha, mas não deixou de ser divertido, porque eu fui com uma pauta bem radical de direita liberal.
E depois, depois dessa campanha, eu acabei assumindo a presidência do Instituto Liberal do Rio de Janeiro, e eu fazia muito por conta também do meu histórico como membro de uma igreja evangélica. Eu sempre trabalhei muito essa questão de textos envolvendo liberdade econômica com algum conteúdo religioso, né? 80% dos meus textos são com uma pegada laica, mas eu gosto de reservar uns 20% para trabalhar, brincar de contexto conservador / religioso com liberdade econômica. E isso chamou a atenção do presidente do PSC de Vila Velha, no Espírito Santo, que me ligou um dia lá para o Instituto Liberal querendo falar comigo. Eu queria falar com o Bernardo. Por quê? Não, porque o meu partido vai lançar uma candidatura à presidência em 2014 e o nosso partido pretende lançar uma agenda conservadora nos costumes e liberal na economia. E eu leio muitos artigos que o Bernardo, né, isso foi para a minha secretária, que o Bernardo escreve no Instituto, para o Instituto Liberal. E eu acho que ele seria a pessoa perfeita para fazer o plano de governo do Everaldo da presidência da República, que é o nosso candidato a presidente. Então, poxa, ele pegou esse telefone no site, né? Que era o telefone institucional do Instituto. E aí a minha secretária deu o meu telefone celular, ele me ligou, depois fui chamado lá, dei uma palestra sobre liberdade econômica à luz da perspectiva cristã. O partido adorou e, a partir daí, eu pude fazer não só o plano de governo do então candidato pastor Everaldo da presidência da República, ele era o vice-presidente nacional na época do partido, como também tive a oportunidade de fazer uma grande reforma institucional no partido. Então, tivemos a oportunidade aí de trabalhar também a questão do programa partidário e fazendo do PSC o primeiro partido de direita nessa retomada do pensamento liberal conservador na política. Isso aí tenho essa oportunidade de poder contribuir. Posteriormente, os Bolsonaro entraram no PSC por um tempo, né? Muito por causa desse trabalho que nós fizemos. O Flávio Bolsonaro foi candidato a prefeito do Rio pelo PSC. Eu fui o CEO da campanha dele naquele momento. E depois, em 2018, eu fiz a campanha, eu fiz toda a parte de programa de governo também do candidato Wilson Witzel, que veio a vencer a eleição. E também fiz toda a parte estrutural, né? Não fiz a execução da campanha, mas toda a parte de planejamento de campanha e também a parte toda a parte intelectual que saía da campanha, que era produzida da campanha, passava por mim também. Então, foram campanhas muito legais. Depois fizemos juntos a campanha do Roberto Argento aqui no Rio Grande do Sul. Foi um prazer inenarrável. Um homem que é um expoente e uma referência, né, de pessoa pública e que entregou para o estado do Rio Grande do Sul. E fiquei muito feliz também de ter feito essa campanha. É um histórico de campanhas e todos, desculpa, os seus clientes, eles têm, assim, bastante... eles são bem... Como eu posso utilizar a palavra, assim, polêmicos, né? Acho que não passa um tirando o seu Roberto Argenta, né? O que é mais... Mas, assim, Flávio Bolsonaro bem polêmico, Everaldo querendo, não querendo, polêmico. O Witzel, então, nem se fala, né? Porque depois tivemos ali uns tropeços, algumas coisinhas, mas são a experiência da campanha, né? O que as pessoas que nos assistem pensam? Como é estruturar uma campanha? Como quer fazer uma campanha? O vereador que está lá na ponta do município pequeno, ele não tem essa ideia hoje, né? Ele pensa assim, óbvio, né? O presidente do partido vai lá, convida ele da municipal e ele participa. Mas existe toda uma construção, né? Eu sempre falo, as ideologias partidárias foram perdidas. Perdidas no sentido das pessoas participarem do partido e muitas vezes nem saberem o que é aquele partido. Por causa, né, eu vou ver lá o coeficiente, quantos são e como vai ser. E o Bernardo já trabalha uma pegada muito ideológica, né? Se ele não está satisfeito, né, desconfortável, ele não participa, né, Bernardo? Sim, eu tenho graças a Deus, né, eu tenho essa possibilidade de poder escolher quando eu quero participar de uma campanha ou não. E, em regra, eu tendo a trabalhar com campanhas ideologicamente mais alinhadas comigo, até porque eu não me identificaria. E como é que a gente consegue vender um produto se a gente não acredita nesse produto, né? Então, eu sei que o profissionalismo às vezes exige que você tenha essa postura. Não, você tem que, a sua posição é de venda do produto, você tem que vender o produto, não importa o produto como ele seja. Mas eu tive essa oportunidade na minha vida de tentar vender um produto que eu acreditava. E, às vezes,
me equivocando, às vezes não, mas naquele momento a gente estava imbuído dessa ideia e tentando trazer o melhor projeto dentro daquilo que poderia ser feito, né? Eu me lembro de um impasse que a gente teve, que é coisas pequenas de campanha que a gente vai colocando e muitas vezes as pessoas não sabem, e aí é para isso que o podcast Iceberg ele trabalha e esse é o fundamento de quando eu tive a ideia de ter ele, de fazer isso. Eu me lembro que a gente fez um santinho e lá para presidente eu não coloquei, a gente não citou quem era o presidente, se era Bolsonaro ou se era Lula, né? E aí, o Bernardo queria que eu colocasse o número do partido, né? Para as pessoas entenderem, Bernardo, por que o número do partido lá no lugar do presidente? Na verdade, foram duas discussões, né? Foi a do presidente e foi a do deputado. Isso aí. A do presidente, porque eu defendia que... não só eu defendia, né? Como o próprio candidato, então, o governador Argenta, ele tinha, inclusive, já declarado publicamente que estava apoiando o então presidente Bolsonaro. E o Rio Grande do Sul, ele tem muito esse foco maniqueísta, né? Ou é sim ou é não, ou é um lado ou é outro. E o gaúcho, ele tende a não gostar muito dessa questão do meio. Inclusive, foi até uma surpresa, no final das contas, o Eduardo Leite, que veio numa pegada de meio, ter conseguido vencer a eleição. Mas em nível nacional não teve jeito, né? Foi realmente uma polarização. O gaúcho o povo gaúcho é um povo polarizado, né? Desde a sua raiz. Então, achei que faria sentido a gente estar trabalhando mais essa questão do Bolsonaro. Fiz essa defesa, né? Naquele momento. E a gente, no que tange a questão de deputado, né? Deputado federal estadual, quando veio o Santinho sem nada, né? Sem número. E eu falei, olha, gente, a gente está perdendo uma oportunidade aqui, porque existe uma coisa chamada voto de legenda. A gente pode produzir um material para o governador em que você não dirige especificamente a um deputado estadual ou federal, mas se você pede no santinho o voto na legenda ajuda muito, porque quanto mais voto na legenda, você consegue chegar mais perto do coeficiente eleitoral para fazer um deputado. Então, olha, aí foi a contribuição que eu fiz. Olha, não esqueçam, por favor, de botar no santinho o número de legenda. A gente não precisa direcionar o deputado, mas pode direcionar para a legenda. No final, até ficou faltando um pouquinho, né? Faltaram 6 mil votos para a gente fazer um deputado estadual. O PSC aqui no Rio Grande do Sul nunca tinha feito um deputado federal estadual. O PSC do Rio Grande do Sul sempre performou abaixo do resto do Brasil. E a performance que nós tivemos no ano passado foi a melhor, embora não tenha sido bem sucedida, foi a melhor performance da história do partido no Rio Grande do Sul. Então eu fico particularmente muito feliz de ter feito parte desse trabalho, que certamente não para o PSC, porque o PSC deixou de existir, né? Ele foi incorporado ao Podemos, mas ele certamente vai trazer frutos individualmente, cada candidato, e o próprio Argenta também contribuiu muito com ideias para o Rio Grande do Sul, ideias que certamente serão aproveitadas pelo governador atual. Isso é o que acontece no bastidor que vocês não veem, né? Essas diplomacias de mesa que eu chamo, né? Que a gente fica conversando, tá, mas assim não, mas assim sim. Por quê? Porque tudo é contábil. Eu sempre falo, a urna entrega, né? A urna que vai entregar a cadeira, que vai entregar quantos vão participar, quantos vão entrar. E aí ninguém tinha tido aquele insight do Bernardo. O Bernardo, não, tem que ser assim. Não, calma, vamos resolver. E daí nas próximas, inclusive, a gente, né, começou a fazer, ficou ótimo. A mesma coisa era com a questão de o número do candidato tem que ser maior. Calma, a gente não rodou ainda, vamos fazer. Então, essas contribuições tem que ter esse olhar, né, de fora. E eu sempre falo, quem está iniciando a fazer campanha ou quem já está nessa trajetória, a gente sempre aprende. Sempre aprende. O número ali do partido para o coeficiente é uma coisa lógica, mas que a gente não se atentou naquele momento. Uhum. E o Bernardo chegou do Rio, foi a primeira coisa que ele falou. Não, tem que ter aqui para quanto mais voto, melhor. O cara não quer votar. E essa caminhada de campanha é o que falta hoje, né? Eu sempre falo assim, todo mundo faz campanha, mas na hora do vamos ver mesmo, não é bem aquela coisa, né? Experiência conta muito, mas eu também nunca descarto a importância da teoria, né? Eu me formei recentemente, né, na minha segunda faculdade, agora sou bacharel em ciência política também.
eu valorizo muito como acadêmico a importância do conhecimento, não só prático, mas teórico. E claro que a experiência prática nos ajuda para essas pequenas coisas, pequenos detalhes. O detalhe, normalmente, você não aprende na teoria, você aprende na prática. Mas o bojo da coisa, que é a visão do todo, né? A visão do particular a gente pega na prática, mas a visão do todo é na teoria. Então, assim, convido todo mundo que está nos ouvindo, querem aprender a fazer campanha, também estudem antes, para que vocês tenham uma visão macro da coisa, uma visão macro bem sólida, e quando você tem uma visão macro da coisa bem sólida, até mesmo a percepção que a prática te dá das pequenas coisas e dos pequenos detalhes vem com mais facilidade, né? Então, estudem, talvez não um bacharelado em ciência política, mas façam cursos. Hoje, o que mais tem aí são não só institutos, mas até candidatos, ex-deputados, ex-vereadores que fazem cursos, já alguns gratuitos, outros não. Todo partido tem uma fundação, e essa fundação normalmente traz alguns cursos gratuitos, então procurem essas fundações, porque essas fundações, mesmo que você não seja ideologicamente afinado com um partido, a fundação do partido, ela vai te dar técnicas, né, de campanha, técnicas de postura, técnicas de discurso, e isso tudo, aliado à prática, faz um bom candidato. Quando tu consegue enxergar o cenário, né? Tu consegue enxergar as peças, eu sempre digo. Quando tu vai só na prática, tu é mais emoção, eu sempre falo. Porque Sim. Tu tá envolvido, tem um sentimento, tem um envolto ali a mais. Quando tu acaba estudando a teoria, que nem eu falo, olha os estudos de caso que tem, né? Vamos olhar. Sim. Quando chegar para nós vamos saber fazer. Porque a gente já viu em outro cenário acontecer, né? É isso. E aí, eu também não quero, já que a gente está conversando um pouco também sobre o meu histórico, eu não posso deixar de citar uma fundação que foi essencial para a minha construção teórica, para depois eu ir para a prática, embora fosse uma teoria voltada para a prática, que é a Fundação Friedrich Naumann, que é a fundação ligada ao Partido Alemão, Liberal Alemão. Na época em que eu participava como ouvinte na fundação na juventude do PFL, portanto, sob estudo, né, e supervisão da fundação do PFL, essa fundação tinha uma parceria com a Fundação Friedrich Naumann, do Partido Liberal Alemão, e a Fundação Friedrich Naumann trazia todo um treinamento que era o mesmo treinamento que era dado aos jovens do Partido Liberal Alemão. Então, assim, eu tive a oportunidade, tudo gratuito, então, assim, eu tive a oportunidade de acessar muitos conhecimentos de técnicas muito avançadas no campo político, graças justamente à participação em fundações partidárias. Isso ajuda muito e recomendo a todos os que têm interesse. Claro que quanto mais próximo da sua ideologia melhor, e hoje nós temos muitos partidos no Brasil para você poder escolher um que seja mais a sua cara, mas procure a fundação do seu partido, porque a fundação do seu partido vai te ajudar a fazer de você, tanto na teoria quanto na prática, um candidato melhor e, por que não, um cidadão melhor. Sim, acredito que isso tenha contribuído, né? Eu vou trazer aqui a campanha do próprio Witzel, né? Que ele era um cara que no início não pontuava entre os primeiros ali. Quero deixar tu contar essa parte, que tu viveu isso, que eu acho, assim, magnífico quando o Bernardo conta, inclusive. Que ele não pontuava, né, no Rio de Janeiro, entre ali os cabeças para ir até para um segundo turno, e teve a oportunidade, pontuou e tornou-se governador do estado. Então, agora é interessante, né? E aí a gente que trabalha muito nessa questão de campanha consegue vislumbrar muito bem a função que cada tipo de pesquisa tem, né? Você tem a pesquisa quant e a pesquisa qual, a pesquisa quantitativa e a pesquisa qualitativa. E embora na pesquisa quantitativa, né, que é essa pesquisa que normalmente as pessoas veem no Jornal Nacional, saiu a pesquisa, uma pesquisa quantitativa, né? Ele faz uma mensuração quantitativa de quantos votos naquele momento, num retrato, cada candidato tem de acordo com a preferência popular. Mas você tem uma outra pesquisa, que é a pesquisa qualitativa, que ela é uma pesquisa focada em grupos, com debate, onde você busca um perfil específico de eleitor, ou de faixa etária, ou de grupo social, ou de grupo por sexo, né, masculino ou feminino, para você entender como é que aquele determinado grupo social está pensando, bota aquelas pessoas para debaterem
conversem entre elas, e daí você extrai muitas informações, muitas ideias, e você consegue extrair principalmente aquilo que eu considero fundamental numa campanha, que é o espírito do tempo, né? O espírito do tempo, ele é basicamente aquilo que um povo está sentindo numa determinada campanha. E eu sempre tento, como foco principal no ano da campanha, entender qual é o espírito do tempo do povo naquela localidade, naquele momento. Se você entender qual é o espírito do tempo do povo naquele momento, você vai ou adaptar o seu candidato àquele espírito do tempo, ou você vai simplesmente realçar as qualidades que ele já tem, porque aquele candidato já está adequado àquele espírito do tempo, ou você vai esconder as falhas dele perante aquele espírito do tempo, que às vezes não são falhas a priori, mas são falhas perante aquele espírito do tempo. Né? Às vezes o espírito do tempo é um espírito interventor na economia. Isso significa que um candidato liberal, por ser liberal, é um candidato falho? Não, ele só é falho para aquele espírito do tempo, para aquele momento da história naquela localidade. Então, se você consegue entender o espírito do tempo através da pesquisa qualitativa, a possibilidade de você superperformar vai sempre estar na mesa. E superperformar não significa uma vitória. Às vezes, superperformar é você pegar um cara que a princípio teria 1% e levar ele a 5%, levar ele a 10%, dentro daquilo que a realidade se impõe. O espírito do tempo, a quantidade de dinheiro que o cara tem na campanha, a qualidade da nominata que o candidato tem dando suporte ao projeto executivo dele. Então, você tem uma série de questões envolvendo uma campanha que faz com que você, às vezes, não ganhe uma campanha. Mas se você entender o espírito do tempo daquela eleição, você vai conseguir superperformar o teu candidato. E isso é aquilo que um cientista político, um marqueteiro tem que fazer, tem que entregar. Um marqueteiro e um cientista político não tem que entregar a vitória. A vitória é o ideal, a vitória é o sonho. Mas, às vezes, não é possível porque o candidato não está atrelado ao espírito do tempo. Não era o caso do Witzel. O Witzel, na verdade, estava 100% atrelado ao espírito do tempo. Então, em março, quando fizemos a qualitativa, eu saí da qualitativa, fui para uma reunião com o Everaldo, e o Everaldo, que era o presidente do partido, virou e perguntou: e aí, Bernardo, como é que tá? Everaldo, é o seguinte, estamos trabalhando juntos há muitos anos, e vou dizer para você, pela primeira vez nós podemos vencer a eleição. Aí, não vamos vencer, a gente é o PSC, partido pequeno, não sei o quê, não temos dinheiro. Não. Eu falei essa frase: o Witzel está 100% adequado ao espírito do tempo dessa eleição. 100%. Eu não preciso fazer esforço por ele, eu só preciso realçar o que ele tem. Ele é ex-militar, ex-juiz, linha dura, discurso forte, família. Ele tem tudo aquilo que o espírito do tempo de 2018 está exigindo. Eu não preciso fazer esforço nenhum. Eu preciso apenas realçar as qualidades dele. Nós vamos fazer o candidato. Não vai, Bernardo. Vai. Aguarde, porque as pessoas não conhecem ele e nas últimas semanas ele vai explodir, porque ele está adequado ao espírito do tempo. E não deu outra. Nós fizemos alguns movimentos, a gente pode até falar depois, mas o esforço não era grande. Quando você não está adequado ao espírito do tempo, aí o esforço é muito grande, o custo é mais alto para se chegar no resultado esperado ou possível, mas não foi o caso do Witzel. No caso do Witzel, ele estava 100% adequado ao espírito do tempo. É um case de sucesso, né? Eu não sei qual era a coligação que tinha, era PSC... Era PSC e PROS. Então não tinha muito tempo de TV também para apresentar o candidato, né? Não, foi muita internet e sempre realçando o espírito do tempo, criando manchetes e mídia espontânea com o intuito de fazê-lo ser percebido pelas suas características. Eu vou te dizer que o retorno de mídia espontânea de melhor sucesso nessa eleição foi exatamente a reportagem, a entrevista que ele deu para o jornal Globo, em que virou a capa do Globo, foi a foto dele escrito: vou dar um tiro na cabecinha. E ele fala isso na entrevista, né, a gente na campanha falou: olha, faz uma frase de impacto de combate à violência. E aí saiu da cabeça dele. Né? Não, se eu tiver oportunidade, agora não tem mais essa história, eu vou mandar o meu policial
dá tiro no vagabundo e eu vou dar o tiro na cabecinha. E aí, essa história do tiro na cabecinha virou uma febre, né? Foi o primeiro grande momento e isso gerou um retorno de mídia espontâneo muito legal, porque aí os jornais começaram a falar da candidatura a vice do juiz que quer dar tiro na cabecinha de vagabundo. Sim. Então, começou a ter esse retorno espontâneo dos jornais mais à direita, dos jornalistas, dos stakeholders, dos grandes influencers de direita falando a favor, e das pessoas de esquerda, dos influencers, dos stakeholders, dos investidores e dos jornalistas de esquerda falando muito mal e batendo muito, o que também é muito bom. Sim. Porque cria um processo em que você vira o protagonista. E naquele momento, o retorno de mídia espontânea por conta da declaração que ele deu foi tão grande que mesmo ele estando num partido menor, com pouco tempo de televisão e com poucos recursos para investimento em internet, né? Em publicidade de internet, naquela edição eleitoral já se podia fazer investimento em internet, mas a gente tinha pouco recurso para isso. Ainda assim, o retorno de mídia espontâneo foi suficiente para suplantar enormemente a mídia paga que a gente não tinha. Então, a gente trabalhou a mídia espontânea para superar a nossa carência de mídia paga. E como é que depois, no segundo turno, ele consegue pontuar, né? Vai para o segundo turno, abrem-se as urnas lá e está no segundo turno. Tem uma história boa aí do segundo turno, mas não vou abrir. Da passagem dele para o segundo turno, eu vou ficar na minha. E aí ele eu posso falar sem detalhes. Vamos lá, então. Eu posso falar sem detalhes. O Alexandre tá rindo aqui, né? Acho que ele conhece essa história. Mas eu vou falar sem os detalhes mais picantes, vamos dizer assim. Tá. O que aconteceu foi o seguinte, uma coisa muito engraçada, né? Na quarta-feira, antes do domingo da urna, na terça tinha sido o debate da Globo, né? E o Witzel tinha ido muito bem, e o segundo colocado na pesquisa, então, que era o Romário, tinha ido muito mal, né? O Romário, na verdade, foi destruído pelo Pedro Fernandes, que era um candidato do PDT, com uma pergunta sobre barreira fiscal. O Pedro Fernandes virou para o Romário e falou: Romário, qual é a sua posição sobre o programa de barreira fiscal do Estado? O Romário começou a gaguejar, no final falou: quer saber, eu não conheço o programa de barreira fiscal, mas eu acho importante fiscalizar as coisas. E aí, obviamente, aquilo foi bizarro. O Pedro virou e falou: desculpa, candidato, mas como o senhor pretende ser candidato a governador, pretende governar esse estado, se o senhor não conhece um dos programas mais importantes de fiscalização da entrada da cidade, de armas, drogas, de ICMS, de produtos contrabandeados, que efetivamente precisa ser, inclusive, ampliado. Aí ele começou a falar, né, sobre a importância da ampliação do programa, e que é um programa fundamental até para a segurança, não só para arrecadação, mas para a segurança do cidadão fluminense. Como é que você quer ser governador sem saber isso? E aí ele foi tão desmoralizado que ele nem ficou para entrevista pós-debate, né, que todo candidato entrevistava ali e tal. Então já teve um machucado grande do Romário, que era o segundo colocado naquele momento. Aí na quarta-feira à noite saiu uma pesquisa Datafolha e uma pesquisa Ibope, né? A pesquisa Datafolha deu o Eduardo Paes disparado em primeiro, o Eduardo Paes nunca ganhando no primeiro turno, sempre tendo o segundo turno. Mas o Romário em segundo, o Índio da Costa em terceiro e o Wilson em quarto, sendo a diferença muito pouca. No Ibope estava o Índio com 10 e o Wilson com 8, no Datafolha estava o Índio com 10 e o Wilson com 9, mas o Wilson em quarto. E aí, uma coisa interessante que eu tinha percebido nas nossas pesquisas internas: o número que o Wilson tinha em relação à pesquisa dirigida, né, que é aquela que é publicada, onde a pessoa recebe os nomes, escolhe, né, num disquinho o nome, ele era um número sempre muito próximo da espontânea, ou seja, dava a entender que quem conhecia comprava o Wilson. E aí, isso fazia com que na pesquisa espontânea interna nossa, ele sempre estivesse alguns lugares acima. Então, se na pesquisa dirigida ele estava em sexto, na espontânea ele estava em quarto. Aí, conforme ele foi subindo na dirigida, ele ia subindo na espontânea. Na nossa última, que eu fiz antes dessa quarta-feira, nossa última rodada, ele estava em quarto lugar
na dirigida, nossa também, mas ele já estava quase empatado em segundo na espontânea, por conta dessa questão de que ele era muito pouco conhecido, e aí na espontânea você acaba tendo uma diminuição disso. E aí eu fiquei com aquele feeling, cara, isso na quinta de manhã, eu preciso achar a espontânea do Datafolha ou do Ibope para entender como é que ele está na espontânea. E aí foi muito engraçado, porque nessa quinta de manhã eu estava na casa da minha mãe, no Rio, né? Eu moro em Petrópolis. Eu estava na casa da minha mãe, toco o telefone, era o Everaldo, falando, olha, Bernardo, infelizmente veio a pesquisa ontem, estamos em quarto, estou desmontando a campanha. Houve o shutdown da campanha naquela quinta-feira de manhã. E aí eu falei, cara, não é possível, tem alguma coisa errada. E eu comecei a futucar a internet para tentar achar, e isso não foi divulgado em lugar nenhum, a espontânea dos dias anteriores, até que eu consegui achar no site do Datafolha, num link muito obscuro, a espontânea da noite anterior. E na espontânea da noite anterior foi muito legal. Tava o Eduardo Paes com 15 pontos, e em segundo lugar, empatados, Wilson e Romário, com 7. Aí quando eu vi, ou seja, isso já seria motivo de festa. Só que além disso, no final, estava escrito assim, no 20, 1%. E aí eu, no 20? Eu levei uns 10 segundos para conseguir entender que o número do Wilson era 20. E o nome do Wilson é muito estranho. Wilson Witzel, né? Não é um nome muito comum. Então, na verdade, o sujeito já não sabia o nome do Wilson, mas sabia o número. Então, como era espontânea, ele não sabia o nome dele, ele falou, não, eu não voto, eu voto no 20. Para governador, e no 20 estava batendo 1%. Ou seja, somando o nome Wilson com o no 20, que é 1, dava 8. Então, na verdade, o Wilson já estava em segundo lugar isolado na pesquisa. Eu vi aquilo, liguei para o Everaldo imediatamente. Everaldo, é o seguinte, se a eleição fosse ontem, nós já teríamos ido para o segundo turno. Ele, como assim? Eu vi a pesquisa ontem. Não. E agora, gente, eu vou dar uma dica. Uma dica que não é para qualquer um. Essa é a dica do dia, tá? É a cereja do bolo desse episódio. Essa é a dica do dia sobre pesquisa, tá? Vocês vão aprender essa aqui hoje. Pesquisa dirigida, ela é uma pesquisa, hoje em dia, muito mal feita. Por que ela é muito mal feita e por que dá sempre erro, né? Porque as pessoas dizem, não tem roubo na pesquisa, não tem roubo. A pesquisa é errada, ela é mal feita. O parâmetro, a parametrização dela é ruim. Por quê? Quando a pesquisa ela foi desenhada do jeito que ela é mostrada hoje, num disquinho, com os nomes, ela, na verdade, tenta replicar aquilo que era o equivalente ao voto em cédula há muitos anos atrás. Como é que era o voto em cédula? Você pegava um papel, você abria aquele papel e você tinha uma lista de candidatos. Você escolhia naquela lista de candidatos o que você mais gostava, você inseria aquele papel na urna e você votou. A pesquisa, se você parar para pensar, ela é meio que parecida. Você recebe uma lista, isso aí, né? E naquela lista tem uma série de nomes e aí você escolhe um nome. Veja, se a gente votasse em cédula com nomes que nem era antigamente, você vê que o procedimento de pesquisa era meio que parecido com a tua vivência no dia da eleição na urna. Só que não é mais essa a realidade. A realidade é que você fica na frente de uma máquina e você tem que escrever um número. Você tem que botar um número, digitar um número. Você não tem mais uma lista na sua frente. Então, a pesquisa, ela hoje é feita pensada num modelo de cédula e não no modelo de urna. Você poderia, na verdade, fazer, o certo seria você fazer, ou mostrar os números, ou simplesmente não ter uma pesquisa induzida, porque a pesquisa induzida não reflete mais a realidade, porque hoje, naquela época, na cédula, você era induzido pela cédula. Isso aí. A cédula te induzia. Assim como o disco na pesquisa te induz. Isso não existe mais. Então acaba que o modelo de sufrágio eleitoral hoje destruiu a pesquisa. Uhum. A urna eletrônica destruiu a pesquisa. Não foi a pesquisa que destruiu a urna eletrônica, foi o contrário. Bem, isso posto, o que importa na realidade, que a pessoa sabe o número, sabe o nome, é a pesquisa espontânea. A pesquisa da realidade é a espontânea, não é a induzida, a dirigida. A pesquisa induzida, ela, na verdade, é o quê? Ela é uma tendência do que seria um resultado
caso as pessoas conhecessem 100% do nome das pessoas, porque é o que está acontecendo ali na hora. A pessoa sabe 100% dos candidatos e vota em alguém. Só que essa não é a realidade do dia da urna. O dia da realidade da urna é o dia da espontânea. Você tem que estar com um número e você tem que votar como você quer. E é por isso que a espontânea que é a realidade e não a dirigida. Poxa, mas a espontânea, normalmente, ela vai muito baixa, ela só cresce no final. E é exatamente por isso que as pessoas normalmente decidem o seu candidato só aos 45 do segundo tempo. É a realidade. Bem, então eu virei para o Everaldo e falei, Everaldo, se fosse ontem a eleição, a gente já tinha ido para o segundo turno em segundo lugar, porque a gente já teria passado o Romário por um ponto. A gente teria ido para o segundo turno e as pessoas falariam, as pesquisas estão todas erradas, mas não, elas estavam certas. Só que as pessoas viram a pesquisa errada. E aí, o que eu fiz? Eu liguei para um amigo meu do time, lá da comunicação. E falei, Gustavo, inclusive manda um abraço aqui pro Gustavo, nosso querido Dani De Vito. Fica um abraço aqui pro Gustavo, meu amigão, né? Sempre muito querido. Virei pro Dani De Vito, Gustavo, seguinte, meu irmão, eu tenho aqui o resultado do Datafolha, que não sai em lugar nenhum, da espontânea, que mostra que o Wilson está em segundo lugar nesse 7+1, 8. Eu preciso que você emplaque, nas próximas 2 horas, uma manchete em algum veículo de muita credibilidade, porque esse link que eu tenho aqui do Datafolha, ele é tão estranho que parece um vírus. E eu quero que você emplaque um título assim, Wilson Witzel já está em segundo lugar. A ele, pô, e você tem o link do Datafolha? Tenho, tá aí, mandei. Meu irmão, emplaca em qualquer lugar. E aí, em 2 horas, ele me entregou, revista Veja, Wilson Witzel já está em segundo lugar na pesquisa. E um link do antagonista, em cima da revista Veja. Peguei aqueles links, escrevi um texto explicando com aqueles links e saí distribuindo por aí. Pelo WhatsApp. Entendam como quiser eu distribuindo. Não. Distribuindo de maneira legítima, por favor. E quem fala qualquer coisa diferente, eu nego até a morte. Distribuindo de maneira legítima, saí espalhando. E um troço espalhou como racha de pólvora. E no meu texto eu escrevia, se você não quer Eduardo Paes e Romário no segundo turno, eu foquei muito nessa narrativa. A narrativa... O Rio de Janeiro não aguenta mais Eduardo Paes e Romário, a gente tem que ter uma alternativa e o Wilson já está em segundo na pesquisa. Então faça o voto útil, mesmo que você não conheça o Wilson, vote no Wilson porque ele já está em segundo, ele vai tirar o Romário do segundo turno e a gente vai ter uma opção diferente para o Rio de Janeiro. E eu fiz esse texto focado nessa narrativa, narrativa do voto útil para tirar o Romário e o Eduardo Paes. Ponto. Isso foi na quinta tarde e foi espalhando de uma forma tão engraçada que naquela noite eu recebi de 4 pessoas diferentes o mesmo texto que eu escrevi. Bernardo, você viu isso? Eu falei, digamos que eu vi. Né? Inclusive, uma das 4 pessoas foi o vice-governador, agora governador do estado, Cláudio Castro. Bernardo, você viu isso? Eu falei, digamos que eu vi. E aí isso se espalhou que nem pólvora pelo estado do Rio de Janeiro inteiro. E uma coisa incrível aconteceu. Ao longo da sexta-feira eu fui ouvindo as pessoas mudando o voto. E no sábado eu fiz 2 movimentos. Eu fui primeiro numa distribuição de panfleto da campanha em Ipanema, na Praça General Osório. E depois eu subi a serra, voltei para minha casa, para Petrópolis, e fui no centro da cidade, para onde estava tendo uma distribuição de um candidato a deputado federal lá, que também estava distribuindo com o material do Wilson. E aí eu estava andando tanto em Ipanema, no Rio de Janeiro, quanto em Petrópolis, na Serra, eu andava na rua, entregando os panfletos do Wilson, e as pessoas pegavam o panfleto e falavam assim para mim, é nesse cara que eu vou votar mesmo, é para tirar o Eduardo e o Romário. Aí eu ia outro e entregava. Não, é esse aqui que eu vou votar porque tem que tirar o Eduardo e o Romário. E assim, de cada, sei lá, eu devo ter entregue uns 2.000 panfletos naquela manhã e tarde. Eu acho que eu vi de metade das pessoas a narrativa que eu criei 2 dias antes. Que era a narrativa do tem que tirar o Eduardo e o Romário. As pessoas faziam questão de falar para mim que iam votar no cara porque era para tirar o Romário e o Eduardo. Então assim, olha como é que um movimento de campanha pode fazer a diferença. E aí, nesses dias, nós saímos de segundo lugar, onde a gente já estava em segundo. No sábado à noite teve uma outra pesquisa,
né? Tanto do Ibope quanto do Datafolha. A do Ibope é induzida operada, uma vergonha aquilo. Alguém tinha que ser preso por aquilo ali. Mas na induzida do Datafolha, o Wilson já em segundo, empatado com o Romário, e na espontânea, o Wilson já em primeiro. Aí, à noite, naquele sábado à noite, eu fui jantar com o Wilson e falei, Wilson, prepare-se, porque amanhã a gente não vai só para o segundo turno. A gente vai para o segundo turno em primeiro lugar. E eu boto dinheiro com quem quiser nessa mesa, que eu caso R$200 com quem quiser. E aí 10 pessoas casaram comigo R$200. Eu ganhei R$2.000 numa noite, num jantar. Porque as pessoas, eu teria tomado um prejuízo. Eu falei, não, a gente vai para o segundo turno e vai para o segundo turno em primeiro lugar. E aí, por conta disso, nós conseguimos ir pro segundo turno. E aí, no segundo turno, era Bolsonaro, era Wilson, era direita, era todo um movimento. Ali era imparável, que terminou no 60-40, né? Sucesso, né? É muito boa essa história, porque eu sempre falo, né, que é sobre o acreditar até o último momento. Quando eles falam, né, imagina para governo já é assim, imagina quando é para prefeito ou vereador, né? E aí toda vez quando alguém fala assim, mas é improvável, eu falei, cara, eu conheço um cara que saiu aí. E quando eu falo de pesquisa para vereador e para prefeito, eles falam assim, mas tu quer sempre pesquisa? Eu falo, sim, e eu sou contra, né? Estamos falando esses dias de fazer uma pesquisa aí, a galera que trabalha com nós, vamos botar os nomes. Eu falei, não, agora não é hora de nome, novos nomes surgirão. Agora eu tenho que sentir o que as pessoas estão falando. E o espírito do tempo. É o espírito do tempo, eu quero saber o sentimento. Então, assim, para você que é prefeito, eu vou dar um spoiler que isso aqui tem que pagar pra ter, né? Eu sempre falo. Que esses cursos aí de internet, tudo mentira. Tem que pegar a sua cidade, pegar uma pessoa, apresentar o cenário para ela, e aí, Isa, eu quero ser candidato a prefeito. Legal, vamos sentir uma espontânea. Se o teu nome aparecer legal, vamos fazer. Se não aparecer, não precisa nem sair de casa. Não precisa nem sair. Ou você entendendo o espírito do tempo, isso, você adequar esse candidato para o espírito do tempo. Só que aí é aquela história, precisa de tempo para fazer essa adequação e... em regra, também precisa de dinheiro. Claro. E aí, outra coisa, né? O que eu quero sentir quando eu faço uma pesquisa qualitativa nesse tempo? Para quem vai ser prefeito, eu quero sentir que é os vereadores que vão performar. Porque se eu chegar lá no bairro e perguntar, e aí, se é para concorrer a vereador hoje, qual o nome que tu diria? Se o cara falar assim, Bernardo, eu vou sentar na outra semana e vou dizer, quero tu no meu partido. Eu quero te ter. Por quê? Porque uma parte da votação do vereador, ela vai para o prefeito. Sem dúvida. Claro que município pequeno é muito justo, né? Sempre polarizado, tá sempre nesse partido, outro sempre nesse. Mas aí a gente já começa a conversar, a gente consegue ver. Tá, então nós precisamos de um cara que tem a mesma quantidade do outro. Se esse aqui não vem para nós, ou se esse aqui não tá conosco, a gente tem o outro que tem que vai nos dar. Então a pesquisa qualitativa, para mim, é o ouro de qualquer campanha, o sem sentimento, dúvida. né? Sem dúvida. Vou falar da pesquisa de Porto Alegre, Bernardo, pra você ter noção. Teve uma pesquisa agora em Porto Alegre, que é feita pela Grampal, né? Contratada pelos municípios. E aí sai ali o resultado de avaliação de governo e tal. Quando eu olhei a pesquisa e eu abri a pesquisa, eu falei, tá aqui um corte. Como assim? Aqui tá mostrando o sentimento. O público hoje de Porto Alegre, e eu não estou avaliando o governo Mello, estou falando o que fala a pesquisa. Hoje a pesquisa em Porto Alegre, ela mostra o sentimento do porto-alegrense num total. Não é só o porto-alegrense do centro, né? É o das comunidades também. A avaliação do prefeito Mello nas comunidades, ela tá muito ruim. E não tem uma avaliação se ele é bom ou ruim. Tem o sentimento. O que tu acha do prefeito, né? Ou do mandato? A comunidade está abandonada. Os bairros estão abandonados. Só querem orla. Eu, se fosse candidata à prefeitura de Porto Alegre, eu olharia para esse corte. Aqui está o desejo né? O prefeito Mello ainda não se deu conta. Não vou falar nada, mas não se deu conta. Está vivendo uma outra bolha. Mas é esse o corte, esse é o sentimento. Não existe, talvez, agora um candidato que possa, ou que não esteja nesse espírito de tempo, como o Bernardo utiliza. Não sei, mas pode surgir. Eu estou falando do recorte dessa pesquisa. E muito interessante você ter comentado essa questão de bolha, porque uma das grandes dificuldades que você tem numa campanha, porque na campanha você acaba se nichando em algum nível, não tem jeito, né? Porque você fala para um determinado público com mais facilidade, o seu candidato fala com mais facilidade para um determinado público e com menor facilidade para outro, isso é natural do ser humano. E aí você acaba, de certa forma, vivendo uma bolha, que pode ser uma bolha maior, uma bolha menor, mas você vive uma bolha, né? Quando da campanha polarizada do ano passado, né, as pessoas falavam, não, é impossível o Bolsonaro perder a eleição para presidente, porque eu só conheço gente que vota no Bolsonaro. Enquanto que nos amigos de direita todo mundo fala, não, o Bolsonaro vai vencer, é impossível o Bolsonaro não vencer, porque eu só conheço gente que vota no Bolsonaro. Quando eu falava com os meus amigos de esquerda, todos eles falavam, olha só,
É impossível o Lula perder essa eleição, porque eu só conheço gente que vota no Lula, ninguém vota no Bolsonaro. E aí eu tramitando, né, e andando nesses dois mundos, eu ficava falando, gente, as pessoas estão muito na bolha, tá claramente um país dividido, né? E evidentemente que, embora eu estivesse na bolha da direita, né, eu conseguia sentir que o Bolsonaro estava mais forte no Rio de Janeiro e até aqui no Rio Grande do Sul também. Quando eu ligava para alguns amigos meus do Nordeste, o que eles falavam era: Bernardo, aqui é Lula disparado, é Lula esmagador. Aí é Bolsonaro por pouquinho. Aqui é Lula esmagador, de maneira esmagadora. Aí ali eu pensei que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu em 2002, 2006, 2010, 2014, que é o Nordeste sozinho carregar um candidato para ser o presidente. É impressionante. E foi o que aconteceu. Você viu com uma margem muito curta, né, de erro, né, 61 a 59. Então foi uma campanha muito apertada, mas eu particularmente sou uma pessoa que não acredito na fraude na urna. Eu não acredito. Para mim aconteceu aquele resultado mesmo. Não entro na discussão, ou na verdade entro na discussão da parcialidade do Tribunal Superior Eleitoral. O Tribunal Superior Eleitoral foi parcial a favor do Lula o tempo inteiro, né? E isso não deixa de ser um desfavorecimento de um em relação ao outro. Mas, né, principalmente na questão dos tempos de resposta, aquilo foi uma vergonha. Mas na hora da urna, da votação em urna, eu pelo menos não vejo fraude. Eu posso ver uma fraude no antecedente, não no consequente. Ou seja, uma fraude ao ver o tribunal ser parcial, o que não é uma coisa que uma democracia pressupõe imparcialidade do tribunal. Mas na urna eu não acredito em fraude. E na urna deu 61 a 59, deu 61 a 59 por quê? Porque enquanto que no Nordeste o Lula ganha de 70 a 30, nas outras 4 regiões, o Bolsonaro ganhava de 55 a 45. É isso aí. E aí isso deu esse resultado desbalanceado. E aí eu rendo minhas homenagens aos gênios dos pais fundadores dos Estados Unidos, que, enxergando a possibilidade de um candidato estar muito excessivamente nichado num só lugar do país, fazendo com que esse lugar do país talvez impusesse um presidente para todo o resto do país, criou o sistema de colégio eleitoral exatamente para impedir isso. E rendo minhas homenagens e o meu aplauso a esses gênios da política, que eram os homens dos Estados Unidos do século XVI e XVII, né, até XVIII, que realmente anteviram muitas coisas que a gente está até hoje aprendendo e o Brasil até hoje também continua aprendendo. E nesse caso específico, com 4 regiões do Brasil querendo um modelo de país e uma querendo o outro, prevaleceu de uma região, porque essa região é desproporcionalmente favorável àquele modelo em relação ao outro. Sim, durante a campanha eu também falava, e eu falava assim, muito sólido assim, sobre a vitória do Lula. E sempre falei abertamente, não, o Lula é o novo presidente. Então isso, mas a gente está aqui no Bolsonaro, nós estamos fazendo campanha de direita, ok? Mas esse é o nosso sentimento. Eu não estou dizendo que votei num ou no outro, estou dizendo que o eleitor é um eleitor que ele vai decidir na urna. Ele é a urna. Tu pode ter visto, pode ter pegado informação, pode ter tudo. É ele a urna, nem ninguém mais tasca, né? Até porque eu acredito também que o resultado é fidedigno. Então, assim, quando o cara tá só ele a urna ali, ele tem vergonha de dizer que ele vai votar num ex-condenado. Mas ele vai votar. Bem quietinho e não vai dizer porque o voto é secreto, tá tudo certo. E eu sempre falava assim, quando abrir as urnas vai ser um estouro do PT. Isso não vai. Não, no Rio Grande do Sul, no Paraná, não vai. Os outros estados vai ser apertado, beleza. Mas vocês vão ver quando abrir lá pra cima. É um estouro. E a galera que vota aqui, vota quietinha. Porque depois, quando ganha, aparece os caras falando que votaram. Sim. Ele vota quietinho, porque se der merda, tu vai dizer assim, mas tu votou num ex-condenado. Mas é sobre a esperança, é sobre ser injustiçado. As pessoas queriam arrumar uma desculpa para votar no Lula. O que ele era? Injustiçado. Como também queriam na outra uma desculpa para votar porque o Bolsonaro tem um discurso forte, tem um discurso não sei o quê. Aí a senhorinha dizia assim, tá, a gente mais nova, tá, mas tu vai votar no cara que fala aquele jeito com as mulheres? Coitado, levou uma facada, né? Esse é o sentimento. Eu sempre falo, escutam o que as pessoas falam. Sim. É o sentimento dela, a gente não tá julgando se está certo ou se está errado. Sim, né? Nas ruas a gente ouvia muito, principalmente no campo da esquerda, a narrativa do injustiçado, né? E não do descondenado ou ex-condenado. E essa foi uma narrativa que pegou, e aí talvez faça uma
talvez a nossa classe média e classe média alta, e até classe alta, também tenha que fazer uma reflexão sobre como adequar melhor o discurso de liberdade econômica e o discurso de conservadorismo social a essa classe menos privilegiada que também está na luta. É difícil adequar esse discurso, mas também não é impossível. Quando você chega para um cidadão pobre e explica para ele que os impostos no Brasil são mais incidentes no consumo do que na renda, o que faz com que ele, pobre, proporcionalmente pague mais imposto do que o rico, ele começa a perceber que, opa, talvez a carga tributária no Brasil seja injusta, talvez eu tenha que ser um pouquinho mais liberal. Quando você vira e fala, olha, por que a escola particular do menino rico tem esse nível e a pública não tem? É porque, na verdade, tem alguns incentivos e tal. O que o cara da direita quer, o que eu quero, por exemplo, e esse é o meu sonho, é que o menino pobre ele entre numa escola particular igualzinho um menino rico. Por isso a gente defende o sistema de vales, a gente entregar o vale para a criança, para o pai da criança, para que a criança estude numa escola particular com os mesmos incentivos e com o mesmo nível do menino com maior privilégio. As pessoas da nossa faixa social têm acesso a um plano de saúde. Por que não a gente repensar um modelo de Estado em que todo mundo tenha plano de saúde? Por que não? Então, assim, eu acho que esse tem que ser... E é engraçado que, por exemplo, a esquerda americana, ela não pensa num SUS, porque ela tem ojeriza, como é um país de muita direita, ela tem ojeriza a sistema público, né? E aí, o que eles pensaram lá? Medicare, Medicaid. Não. A gente tem que ter acesso à saúde. Então, vamos dar plano de saúde para as pessoas. É isso aí. Entendeu? Para dar ao pobre o acesso à saúde. Não talvez pelo público, mas pelo privado subsidiando. E aí uma coisa engraçada, né? Quais foram os dois grandes planos, né, de política pública do governo Lula que deram certo? Foi o ProUni e o Bolsa Família. O que era o ProUni? É exatamente essa ideia. Olha, não temos como expandir a universidade pública porque fica muito caro, então vamos botar o menino pobre na universidade particular. E deu certo. E você teve a revolução de ensino superior no Brasil não foi feita pela universidade pública, foi feita pela universidade particular através do ProUni. E o Bolsa Família, você lembra qual era o começo do Fome Zero? A ideia original do Fome Zero era criar uma rede de armazéns públicos, pegar o excedente de comida dos supermercados e das fazendas e distribuir. Era criar uma Alimentobras, vamos dizer assim. Era uma loucura aquilo. Aí chegou uma inteligência lá e falou, presidente, não faz isso pelo amor de Deus. Dá o dinheiro para o pobre usar o mercado e a produção e a distribuição que já é feita pelo mercado, né, de maneira livre, e usa o capitalismo a favor das necessidades sociais. Dá o dinheiro para o cara, porque o cara escolhe, e aí o que tem uma coisa mais legal nisso. O pobre não só tem acesso à comida mais barata e ao vestuário mais barato, mas tem acesso à comida e ao vestuário de escolha do pobre. E não de escolha do burocrata que vai escolher qual é a marca, qual é a quantidade de comida e ganhar o dinheiro dele por fora nisso. Então, assim, você tem como fazer políticas de direita para o social... E você tem como fazer políticas de esquerda a favor da economia, mas normalmente esse último não dá muito certo, não. Eu ia dizer, né? Mas aí nós estamos no mundo perfeito de Platão, né? Já estamos... Deixa eu te perguntar uma coisa. Tu acha que a eleição de 2016 do Flávio Bolsonaro talvez ela foi um ensaio para a eleição de 2018 do próprio Bolsonaro, assim? Mas não há dúvida. Inclusive, esse era o plano do Flávio. O plano do Flávio era, além de, obviamente, ganhar, porque ninguém entra numa disputa para perder, era testar o discurso do pai. Né? Nós tivemos uma qualitativa que eu não gostei, né, no começo do ano, de 2016. E por que eu não gostei? Não era pelo espírito do tempo, porque o espírito do tempo já estava a nosso favor. Sim. O espírito do tempo mostrou que as pessoas na cidade do Rio de Janeiro estavam querendo um prefeito mais austero, com uma pegada religiosa, com uma pegada conservadora. Só que o Crivella era candidato.
naquele momento, né? E aí uma coisa muito engraçada aconteceu, quando a gente foi fazer a qualitativa e a gente testou nos discursos, o Crivella, como ele era mais conhecido, já tinha uma bagagem, já era senador de 2 mandatos, as pessoas, na hora de escolher esse perfil do Espírito do Tempo, escolhiam Crivella e não Flávio, escolhiam numa proporção de 3-1. E é uma coisa muito engraçada, o segundo voto do Crivella era o Flávio, o segundo voto do Flávio era o Crivella. Ali eu olhei e falei pro Everaldo, nós não temos um candidato a prefeito. Nós temos um cara que vai fazer voto, que vai puxar a nominata de vereadores, vai fazer a gente ter muito vereador, mas ele não vai pro segundo turno, porque o Crivella tá mais forte, e a gente não tem como desconstruir o Crivella. Porque ele tá na frente, ele tem uma bagagem nesse campo ali na cidade, e dentro do movimento evangélico, que é muito forte, principalmente na zona oeste do Rio de Janeiro, que vai impedir a gente de alçar um voo maior. A gente vai fazer acima de 10 pontos, mas a gente não vai ganhar. Ele, não, mas a gente vai fazer um papel bonito? Vai. Então vamos. Faltando uma semana para a eleição, a gente estava em 6º lugar na pesquisa, e o Everaldo, mas na espontânea a gente estava em 4º. E aí ele perguntou, e aí, como é que vai ser? Aí eu falei, olha, o nosso resultado vai ser um honroso 4º lugar com 2 dígitos. Ele, tem certeza? Eu falei, absoluta. Então tô satisfeito. E aí bateu a gente com 14% dos votos em 4º lugar. Sendo que o 3º colocado fez 16 e o 2º colocado fez 18. Né? Então foi bem juntinho, mas eu vi ali que não ia dar tempo de chegar numa segunda posição, porque o primeiro colocado era o Crivella, que estava muito na frente, e a gente tinha exatamente a proporção de 3-1. É bem justo mesmo. Agora para as eleições de 2024. Vamos lá, tá acabando o tempo, né? Opa. Vamos ver qual o cenário, qual o recorte que tu olha para os municípios aí, já que é municipal. Qual o recorte para as próximas eleições, assim, que tá todo mundo, vai ser polarizado, não vai ser, agora tem a questão do Bolsonaro não vai poder não pode concorrer, né? Isso mas ajudou. Vai ser um grande eleitor, sem Isso. dúvida. Vai ter a questão do injustiçado. Isso. Agora vai ser do lado de cá. Então vai ter uma pegada do injustiçado pro lado de cá. O Bolsonaro vai ser um eleitor muito forte, mas eu sempre gosto de dizer o seguinte, a eleição municipal, ela tem uma pegada um pouco mais local, de problemas locais, do que a eleição estadual e nacional, que ela tende a ser mais ideológica. A eleição municipal, ela é muito atrelada aos problemas do local, né? Eu sempre costumo brincar que buraco não é de direita nem de esquerda, ele tem que ser tapado, né? E aí, nessa pegada de buraco não ser de direita nem de esquerda, um discurso eficientista, ele pega melhor do que um discurso ideológico. E aí você pode fazer um discurso eficientista à direita ou à esquerda. Nesse cenário, o que eu adianto que eu vou estar trabalhando, porque é o que eu acho que vai ser o espírito do tempo, mas eu preciso ver isso em pesquisa ainda, qualitativa. Uhum. Mas o que é uma percepção que eu preciso ver em pesquisa? Eu acho, e eu vou destacar, eu acho que esse ano ele é um discurso de eficiência à direita. Você vai ter um pouco de ideologia que vai te dar uns 10% de piso para quem for muito identificado com um dos lados. Então, eu sou muito identificado com o bolsonarismo. Você vai ter um piso de 10%. Sou muito identificado com o petismo. Vai ter um piso de 10%. Mas isso é o piso. Para você arrancar a partir daí, você vai precisar de um discurso eficientista, mais eficientista do que burocrático, porque as pessoas estão querendo entrega. Então, se você conseguir fazer um discurso de entrega com um pouquinho de ideologia, mas sem tomar a ideologia como padrão, eu acho que vai ser o discurso que vai pegar para essa eleição. Mas, volto a dizer, eu quero ver na quali qual é o espírito do tempo. Eu vou só pedir aqui para me mandarem qual que é. Vamos lá. Eu não faço propaganda de nenhum partido aqui, tá? Não faço nenhuma propaganda. Mas o Bernardo chegou no Rio Grande do Sul na representativa do Partido Mais Brasil. Na verdade, era o antigo Partido da Mulher Brasileira que pediu a mudança de nome para Por Mais Brasil, vai ser o nome do partido. Eu estou representando aqui, organizando o partido aqui no estado. Quem tiver o interesse de trabalhar exatamente nessa pegada para as eleições de 2024, né, do eficientismo, de a gente fazer entrega para a população, saiba que tem aqui um partido que embora pequeno, ele é muito estável. E estabilidade e segurança na hora de você poder fazer a sua campanha, às vezes é tão importante quanto o dinheiro ou uma estrutura grande. Então, quem tiver o interesse em estabilidade e segurança para poder planejar uma campanha, pode nos procurar. Procure Bernardo Santoro na internet, tem o meu canal no
no Instagram, no Facebook e também no meu site, né, que é o meu site do Escritório de Advocacia, mas lá tem o contato, quem escrever lá vai me achar, tá? O site é complicado porque ele tá em inglês, mas ele tá com a sigla em inglês, mas é SMBM Law, né, de lei em inglês. Então, smbmlaw.com.br. Então, vou repetir, smbmlaw.com.br. Podem procurar lá, ou Bernardo Santoro nas redes sociais, que a gente conversa um pouquinho sobre isso. Vai ficar os arrombas aí para vocês poderem encontrar o Bernardo, já que ele já faz essa frente, né, já fez. E aí, a gente não precisa falar, né, já fez essa performance do PSC aqui no Rio Grande do Sul, agora vem com o Partido Mais Brasil, né? É isso aí. E aí, quero te agradecer, tá? Tua vinda aqui. Tua veio pra time, né, cara? Mas tudo bem, a gente tá feliz com a tua vinda aqui. Te agradecer por ter participado aqui conosco, né? Eu sempre aprendo muito contigo, eu sempre falo que o Bernardo, não, o Bernardo a gente tem que escutar ele, porque assim, ó, ele filosofa, mas é muito sério o que ele fala. E esses cortes, essas coisas, eu aprendi já muito contigo. Muito obrigado por ter participado conosco. Eu que agradeço, sempre que convidado estarei aqui. O Rio Grande do Sul, como eu falei, é uma terra que eu amo, me identifico culturalmente mais com essa terra do que com a minha, então estar aqui é sempre uma sensação de pertencimento, de pertença, que eu não tenho em nenhum outro lugar, então fica meu agradecimento ao todo o povo gaúcho, que eu considero como meu segundo povo. Isso aí. Obrigada, galera. Este foi mais um podcast Iceberg.